Graça e paz, paz do Senhor, Shalom, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo mais um Papo de Bíblia, esse programa que Deus tem colocado para abençoar a vida das famílias. Então, já vai fazendo o seguinte, já vai trazendo a sua família aqui para o meio da conversa, porque esse Papo de Bíblia hoje está muito especial, porque nós temos aqui um jovem de Deus, um homem de Deus, que tem feito a diferença na nação brasileira. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para sua vida, uma palavra do céu. Juntamente aqui com o pastor Daniel, hoje nós temos aqui com a gente o pastor, já estou profetizando, ó, o evangelista Jonathan Silva, esse jovem que tem colocado fogo no Brasil. Obrigado, Varão, cara. se apresenta aí, daqui a pouco a gente já vai Vera, entrar muito no papo de obrigado. Bíblia. Tô aqui, né, nessa câmera. Isso, Fala, pessoal, tudo bem? É paz. Meu nome é Jonatas. Como o Márcio disse, sou um evangelista, missionário. Muito obrigado pelo convite, Márcio. tamo junto. Tenho certeza que vai ser uma benção. E como vocês mesmos falam, né, tem uma palavra profética para esse tempo, para essa estação, para sua vida. Então, bora lá conversar um pouquinho, né, sobre o melhor assunto, Bíblia, né? Isso aí. E hoje o nosso tema está muito especial, porque nós vamos falar sobre o valor de uma alma, não é isso, pastor Daniel? É isso aí, um tema que é o tema central da Bíblia, né? Sim. Que contém toda a Bíblia ali. E aumente a sua expectativa, como para não perder o costume, né? Aumenta a tua expectativa, convida e aproveita agora esses momentos agora iniciais para compartilhar esse vídeo com mais alguém, com quem você ama, com seus amigos, com seu contato. E lembre-se que toda terça-feira às 19 horas, sempre um episódio novo para edificar a sua vida, sua casa, sua família. Será bênção, assim como tem sido. Uma honra, muito obrigado aí por esse Honra é minha, privilégio. cara. Em nome de Amém? Jesus. Então vamos entrar aqui no texto, pega a sua Bíblia aí, tá lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 7. E depois nós vamos falar muito aqui sobre a parábola do filho pródigo, né? Mas nós vamos entrar aqui para iniciar nesse versículo de número 7 que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Então isso aqui é muito forte, porque às vezes, pastor Daniel e Jonatas, às vezes a gente fala bem assim, meu Deus, Deus curou, mas não, a Bíblia não fala que a cura tem alegria no céu. Não fala que o cego enxergou, que o mudo falou, enfim. Não fala de um milagre que teve festa no céu, mas um pecador que se Uau. arrepende. Olha, olha, Ó, olha o muito quanto bom. isso mexe com a gente. A nossa expectativa, temos que ter uma, que é o quê? Ganhar as almas para Sim, Cristo. sim. Falar do amor de Deus para que pessoas que estão presas no seu pecado, né, possam abandonar o seu pecado e Sim. voltar os olhos para Jesus e viver agora uma nova vida em Cristo, ter uma expectativa de cada dia viver em novidade com Cristo, porque Amém. quando nós estamos com Cristo, é novidade. Porque o Senhor vai se revelando, vai se revelando, vai se revelando. E quanto mais andamos com Deus, mais apaixonados ficamos. Então, essa necessidade precisa fazer parte da nossa alma. Então, meu amigo Jonatas, você que é um grande evangelista, que sempre está nas ruas, inclusive já fizemos um projeto já, onde que nós ganhamos uma alma na rua e o camarada foi para a casa de recuperação. Olha aí. Sim. Como que você enxerga as almas, a necessidade e o que te move a cada dia falar do amor de Jesus? Uau. É uma boa pergunta, Márcio, porque nós vamos entrar aqui no texto base, nós vamos conversar e eu queria só explicar como que surgiu esse amor pelas almas, Ok, vamos porque lá. isso é muito importante. Eu lembro, cara, que com 15 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde aquela experiência mudou a minha vida. E desde os 15 anos de idade, a partir do momento em que eu entendi o amor de Deus por mim, eu comecei a ter amor pelas pessoas. É tudo parte dessa compreensão de você entender o quão você é amado, porque, né, não tem como você amar uma pessoa se você não entender de fato o amor de Deus, porque amar pessoas não é fácil, Perfeito. Verdade. sabe? Eu já trabalhei muito, até estava conversando com o pastor
o Everton ali sobre a questão de pessoas moradoras de rua, essas coisas, e como amar aquelas pessoas que muitas vezes a gente se esforça, a gente se dedica para levar para uma clínica, a gente se dedica para pregar, para ajudar elas, e muitas vezes elas não atendem a nossa expectativa. Uhum. Então, assim, quando você começa a compreender de fato o amor de Jesus por você, entender, tem um livro que eu gosto muito que se chama A Crucificação Contada por um Cirurgião, que ela fala, descreve assim, de forma médica, de forma racional, a gravidade da dor que Cristo de fato sofreu na cruz do Calvário. Quando ele mostra ali espinhos do tamanho de um dedo, 40 chibatadas, e os chicotes eram como se fosse fio de couro e na ponta tinha ossos de carneiro, de metal. Então, quando partia aquele chicote, de fato tirava pedaços de Jesus. Sim. Então, quando você começa a ter essa simbologia de fato de amor de Cristo por nós, morrer numa cruz, assim, eu não sei se entra na cabeça de vocês, cara, mas na minha, esses dias eu tava olhando ali na minha varanda o pôr do sol, imaginando toda a criação, coisa tão bela, e um Deus que fez isso. Eu não consigo nem ter dimensão de ver um Deus que fez tudo isso pendurado no madeiro. Isso frita, sabe, meu cérebro? Isso frita, porque eu não mereço. Então, quando você entende a compreensão, quando o Espírito Santo fala ao seu coração, quando você recebe essa mensagem na gravidade que ela é, no poder que ela você começa a amar as pessoas. Então, com 15 anos, eu comecei a entender esse amor. E, tipo assim, isso queimou tanto no meu coração, Márcio, que eu só falava assim, pra mim mesmo, eu preciso compartilhar essa notícia pra alguém. Glória a Com Deus. 15 anos na escola, com 16 eu me batizei, e com 17 eu comecei, de fato, a pregar o amor. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com as boas novas de Cristo, que a gente encontra nos evangelhos, nos 4 em si, mais específico, de tudo aquilo que Jesus fez por nós, que eu comecei a ter a paixão pelas almas. Então, assim, já quero direcionar aqui para você que está acompanhando a gente. Existe alguém que te ama de verdade. O seu pai pode não te Amém. amar, sua mãe, sabe? Você pode ser a base, a escória da sociedade, mas Jesus te ama de verdade. E Verdade. eu entendi isso, cara. Eu entendi isso. E eu só queria compartilhar essa mensagem para todo mundo que eu pudesse. Então, eu comecei a pregar na escola, comecei a pregar para os meus professores, os adolescentes, todo dia alguém aceitava Jesus e uma alma era salva naquela escola. O cara mais bagunceiro, depois que eu entendi o amor de fato, agora estava salvando almas para Jesus na escola. Comecei a pregar nos ônibus, comecei a pregar nos hospitais. E até hoje eu faço isso diariamente, seja no serviço, seja na academia. Eu entendo o tempo todo que uma Nas redes alma nas sociais? redes sociais, principalmente assim, um ano passado, 2 anos atrás, basicamente, as minhas redes sociais viralizaram e eu não tinha rede social. Eu não tinha. Quando eu entrei numa igreja diferente, que tinha uma mentalidade um pouco mais aberta, eu comecei a ver a internet como uma oportunidade de salvar almas. Uma ferramenta, né? Exato. Uma ferramenta que eu poderia alcançar 1.000, Milhares. 2, 3 milhões de pessoas. Só cortando aqui o janto, Aham. mas é importante isso, porque às vezes as pessoas ficam com preconceito. Só que é o seguinte, eu acredito que quando você começou a pregar com seus 16 anos, a sua mensagem alcançava 10, 20, 100, Sim. né? Dá 30 curtidas. Você tem vídeo de 2 milhões. Então, 2 milhões, 2 milhões de pessoas ouviram a sua mensagem, a mensagem que você carrega. Isso é muito poderoso. Isso é forte, Márcio, porque assim, eu só abri o Instagram, eu não tinha. Eu abri porque eu falei, cara, eu vou usar isso pro reino. E isso é muito importante quando você entende de fato por que você está fazendo o que você está fazendo. Então eu entendi e, tipo assim, hoje eu tenho um pouco mais de 120 mil seguidores orgânicos, reais, que Deus me deu, uma audiência que Deus me deu para me falar ao coração delas, essas almas. E todos os dias, mesmo depois que viralizou, eu poderia ter mudado meu perfil para um empresarial, para alguma coisa. Não. Aquilo ali é para almas, aquilo ali é para salvar almas. É uma audiência que Deus me deu e eu tenho muito compromisso com isso. Glória a Deus. E assim, falando de Lucas 15, cara, falar sobre a importância de uma alma, se tem alguém que pode falar melhor isso que eu aqui, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus.
Sim. Porque ele foi capaz de dar a vida dele por isso, por essas pessoas. Então, quando nós falamos de alma, nós estamos falando do patrimônio mais importante para Deus, sabe? Aonde ele deu a vida dele por nós. Sim. Então, falar de paixão pelas almas, de salvar almas, é entender de fato o que Deus quer de nós. Mateus 28 vai falar sobre a grande comissão. Uhum. Se hoje fosse a última vez que eu te visse, provavelmente eu iria falar as coisas mais belas para você, ou as coisas mais importantes que eu poderia falar. E as últimas palavras de Jesus em Mateus 28 foi: ide, sabe? Anunciai essa mensagem a todos. Então, assim, eu sou uma visão meio, sabe, filosofal, meio apaixonada, meio doida. Então, assim, eu olho para esse texto de Mateus 28 e de Lucas 15, que faz total conexão Sim. para mim. Jesus, sabe, até o final do filme, a única palavra, a última frase que você pode dizer para alguém, cara, vai lá, salva essas pessoas. Batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu venha. Faça isso até que eu venha. Então, assim, essa para mim é a maior missão, seja de um pastor, Sim. seja de um evangelista. Não é à toa que, 2 Timóteo 4:5, Paulo fala ao jovem Timóteo, que é pastor, Uhum. ele fala bem assim: cumpra a obra de um evangelista. Cumpra o seu ministério plenamente. Mas ele não é pastor, mas Paulo está falando para Timóteo, para ele cumprir a obra de um evangelista. Ele está dizendo assim: vocês precisam, todos, independente se é pastor, enfim, a obra é para nós. Evangelizar o quê? Anunciar. É isso aí. Então é para todos nós, assim, às vezes eu fico pensando assim, no meu caso, que às vezes parece que eles pegam essa parte do evangelho e jogam para os evangelistas. Não, mas é pra todos. É, Né, pastor Daniel? Todos, não é sobre título, né? Não é sobre. sim, É um encargo que Deus, ele, como você mesmo disse, o próprio Jesus, ele fez questão nas últimas palavras ali, achei isso muito interessante. Ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim. Interessante que ele destaca: pregai o evangelho. sim, O evangelho. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo que o evangelho tem sido diluído, sim, né? O evangelho tem sido misturado, o evangelho tem sido de alguma maneira acrescentado ou tirado. Mas a ordem de Cristo foi pregai o evangelho. O evangelho nada mais é do que um pai olhando para os seus filhos, e não porque existia um plano B, porque Deus não improvisa. Sim. Ele sabia exatamente o que fazia. Quando o homem peca no jardim, e o homem, a fim de tentar resolver aquele pecado, tentar de alguma maneira solucionar, ele pela sua ação própria, ele pega folhas de figueira e constitui para ele aventais esse que dá a conotação de como naquelas figuras, naquelas imagens mesmo, de tapar a sua genitária. Era insuficiente aquilo que ele fazia, porque uma vez você tira uma folha de uma figueira, ela seca, ela murcha. Ela não é capaz, todo dia ele tinha que fazer isso, era uma coisa cansativa, era uma coisa descartável, né? descartável, era uma coisa que era um fardo, sempre ter que ir lá, voltar, pegar, e sempre lembrando daquilo. Uma vez que Deus desce no jardim, há uma morte de um inocente. Um animal, ele morre, e desse animal é extraída a pele desse animal. Sim. E Deus veste o homem. Ele prepara uma vestimenta para esse homem, para essa mulher. E essa vestimenta foi suficiente agora. Não precisava todos os dias ir buscar uma folha de figueira. Essa vestimenta foi suficiente. Isso está apontando para Cristo. O verdadeiro evangelho. Quer saber quando o evangelho é falso? É quando ele aponta para o homem, aponta para coisas, aponta para circunstâncias. O evangelho verdadeiro é aquele que aponta para Cristo, é a centralidade Glória em Cristo. Sim. Uma vez que está tipificando aqui é Cristo. Sim. Você, por a sua ação própria, pela sua justiça própria, não é capaz de se salvar. Nós estamos falando aqui desse valor dessa alma, é o sacrifício de Cristo aqui, já apontando no início. Sim. É Deus dizendo: o que você precisa, a solução que você precisa é o sacrifício de um animal inocente. É o Cordeiro de Deus. Então o que a pessoa precisa é do Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exato. Não é isso? Isso é muito forte, cara, assim. Quando a gente entende isso, cara,
vou falar assim, a minha vida, ela não é mais baseada por regras em si que eu deva cumprir. Mas assim, por exemplo, eu amo a minha esposa. Eu posso não trair ela porque existe uma regra, uma lei no Brasil hoje, poligania, né, que é ter mais de uma esposa, Yes. e eu posso ser preso. Mas eu posso viver com ela e não trair ela, não é por causa da regra, mas porque eu amo ela. Então é um nível, a regra também faz parte. Muito bom. Não tem problema. Tá legal aqui. Mas eu falo assim, é um outro nível de relacionamento com Jesus. Hoje, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de uma agenda. Assim, fala agenda de Sim, pregação sim. para pregar o evangelho. Esses dias eu tava na academia, daqui a pouco eu começo a fazer pergunta o tempo todo, "E aí, irmão, como tá a sua vida? Tal, tal, sem querer nada, em troca. Uhum. Daqui a pouco, quando o cara dá uma brecha, briguei com a minha esposa. Falei, irmão, então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus pode mudar o seu relacionamento. Yes. De vez em quando eu tô vindo aqui pro trabalho, ainda mais quando eu morava em Cariacica, agora eu tô morando em Vitória, mas às vezes eu passo em frente ao hospital, aí Deus fala comigo, para ali rapidinho, fala com uma pessoa. Uma pessoa precisa ouvir É isso. direcionado, né? Essa alma precisa disso. Aí eu paro ali, falo e volto e pego uma moto ou carro e continuo o trabalho. Então, assim, essa paixão pelas almas, Lucas capítulo 15, o Márcio leu muito bem sobre haverá um maior júbilo, né, na minha letra aqui, na minha Uhum. interpretação, por um pecador que se arrepende do que 99 Justo. justos que não necessitam de arrependimento. Isso é uma representação. Às vezes a gente fala, pô, a festa no céu. Só que as pessoas não entendem isso. Sim. Sabe o que é uma festa, irmão? É algo fora do comum, Fora da rotina. fora da rotina. Yes. Uma festa, a gente só dá uma festa para celebrar algo, a festa tem um custo, a festa tem uma organização, a festa tem todo um preparo. Então, o que que pode surpreender o céu? O que que pode fazer o céu ficar em festa? A gente lê de forma muito repentina. É. E assim, isso se concretiza até depois ali, ainda em Lucas capítulo 15, que a gente vai ver depois do verso 11, né, que fala do filho pródigo, Uhum. que a gente vai ver uma festa no final também. Sim. E algo que eu quero tratar aqui rapidinho é o verso 19, que diz bem assim: já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. É engraçado que todo mundo que se afasta de Jesus, todo mundo que peca de alguma forma e decide correr do seu pai, quer voltar sendo tratado como servo. Mas Deus não trata como servo quem se posiciona como filho. Uau. Não trata. Se você se posicionar como filho, ele vai fazer uma festa pra você, mandou matar os cabritinhos lá, bem bonitinho, botou um anel no dedo. Isso tudo diferente. Por quê? Voltando aqui pra você que tá acompanhando a gente. Se você assumir esse lugar de filho, você tem acesso a tudo que o pai tem. Amém. Porque tem um filho dentro de casa que não entendeu que é filho, que é o irmão dele. E aí esse cara aqui tá querendo uma festa. Só que a festa maior é você ter voltado para casa. Então, se você quer viver hoje algo diferente, você quer uma festa para você hoje, irmão? Uma festa no céu? Volta para Jesus, Glória a Deus. sabe? Vá nesse lugar, acredita, porque a passagem do filho pródigo basicamente retrata um filho. Uhum. A mensagem do evangelho é essa aqui. Yes. Porque é um filho que pede a sua herança, ou seja, a partir do momento que ele pede a herança, ele fala pro pai dele que o pai dele morreu para ele, que a herança só podia ser herdada através da morte. Não, Então ele tá dizendo assim: você morreu para mim. Olha só a muito sério. crueldade desse filho. Ele gasta tudo que tem, vê que de fato isso não sustenta, isso não mantém, Sacia. não sacia. No mundo ele vive uma vida pior que porco, que, né? Indigna, né? Ele fala que lá na casa do pai dele comia melhor. Então, assim, e ele volta com o rabinho entre as pernas, com medo. Mas mal sabe ele, repito a dizer isso, isso é muito importante, que quem entende que é filho, cara,
sempre vai ter um banquete esperando ele, Isso preparado. aí. Então, assim, Márcio, algo que queima o meu coração, que eu vejo assim, eu trato muito com jovens e adolescentes. São pessoas que não entendem de fato a sua real identidade e querem ser tratados como trabalhadores, não como filhos. Em Isso que é. aspecto? Irmão, quem de vocês aqui hoje, pastores que estão aqui, não pecaram? Eu pequei. Verdade. Eu não estou nessa mesa porque eu sou melhor que você. Estou aqui porque eu Verdade. preciso tanto quanto você. Sobre isso. Só que eu entendi a minha real identidade. E essa real identidade é que eu sou filho. E filiação, essa aqui não foi porque eu sou filho de fato, mas é porque ele me adotou, Romanos 8. Uau. Então, isso, se a gente entender isso, a gente vai ter uma vida muito mais constante, uma vida muito mais, sabe, sequencial com Jesus, chegar até o final fiel, né? Se acharmos dignos, se acharmos limpos até que ele venha. Eu acho interessante, o Jonas e o pastor Daniel, quando a gente vai olhar o capítulo, são 3 histórias. Três parábolas. Mas, na verdade, Jesus está tentando alcançar o seu público. Porque quando você olha aqui no capítulo 15, fala assim: se chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O coração de Jesus está atento a esses. Só que é o seguinte: eles estão sabendo que Jesus está ali naquela casa. Jesus entra, chama esse povo porque Jesus quer alcançá-los. Sim. E você que tá aí do outro lado e acha assim: minha vida não tem mais jeito porque eu peco demais. Aí serve pro camarada que está afundado nas drogas, né? Quantas vezes a gente já ouviu testemunho de relato de irmãos em Cristo que falava assim: eu achava que não tinha salvação por conta da vida que eu vivia. Sim. Eu era um criminoso, eu era um assassino, né? Para as mulheres, eu tava na prostituição e não tinha jeito para mim. Tava na bruxaria, na macumbaria, eu era um bruxo, era alguém que servia a Satanás. Mas Jesus está falando, é esses daqui que eu quero. Então, quando Jesus falava e Jesus abordava diferente, as pessoas tinham curiosidade em ir até Jesus. Mas aí tinha os religiosos. Sempre vai ter religiosos no nosso meio. Jesus está falando aqui. Só que olha que é interessante. Porque o alvo de Jesus é os pecadores. Sim. Então, o alvo de Jesus é todos eles. Tanto os religiosos, porque eram pecadores, mas escondiam seus pecados. E os publicanos e os pecadores, que eram pecadores e falavam assim: sou pecador mesmo, tô pecando mesmo, e daí? Porque nós sabemos que existe aquela pessoa que se esconde atrás da religião, mas comete o mesmo tipo de pecado quando ele vivia lá outrora. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não possa ser religioso. Sim. Então Jesus, ele vai propor essa parábola porque a intenção do Senhor é sempre salvar a todos. Ele veio para todos, ele veio salvar a Sim. todos. Então, a proposta dessa parábola é para salvar tanto os pecadores, os publicanos, e para salvar também os religiosos. E quem seria, por exemplo, nós vemos aqui a primeira parábola é da ovelha perdida. Da ovelha perdida. A ovelha perdida, a ovelha é um animal. Então ela sabe que tá perdido. Se você pegar um cachorro, né, e botar ele num outro lugar e abandonar ele, ele vai latir, ele vai sentir falta. Exato. Ele sabe que tá Tem perdido. consciência. Agora, a dracma não. A dracma é uma moeda. Ela não Objeto. sabe, ela é um objeto, ela não sabe que tá perdido. No caso, esses são os fariseus. É justamente. Então a ovelha são aqui os pecadores, né, que sabem que estão perdidos. Fora do Mas aprisco. os fariseus não. Os fariseus, eles não sabem, eles estão dentro de casa. E o Senhor e Jesus está falando aqui com eles: olha, para você que é pecador, eu vou até você, eu largo as 99 aqui e vou até você. E para você que é fariseu, né, é preciso limpar a casa. O texto diz aí, né, pastor, claramente que é possível você estar dentro da casa e tá estar perdido. Sim. É muito possível. Então, o filho pródigo é para matar essas duas situações, porque no verso 2, os fariseus, ó, o texto diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam doidos com Jesus, porque Jesus está ali sentado, mas o propósito de Jesus é salvar eles mesmo. Então,
Na última parábola, é o filho pródigo, que é os pecadores, e o irmão mais velho, que é, se você for olhar o texto, que é o escriba, se você for olhar o Sim. texto, não tem um final. Não se sabe se o irmão mais velho entrou na festa. E Jesus faz isso de propósito, para falar para eles, como que vocês vão escolher o fim da história? Vocês vão ficar aí do lado de fora me julgando, me condenando, ou vão entrar e vão reconhecer que eles são irmãos que precisam de ajuda e precisa da sua ajuda, que está firme na fé, que está aí andando com Deus, e até quando você vai deixar? Então você que está aí ouvindo essa palavra, assim como Jesus naquele tempo, a sua mensagem era para alcançar tanto o religioso quanto aquele pecador que declarou que era pecador. Hoje não é diferente. Jesus está aqui no nosso meio, está aqui conosco e ele está falando uma mensagem ao seu coração. Volta ao seu coração para ele. Sim. Seja como o filho pródigo, se arrependa dos seus pecados. Eu tenho certeza que a vida que você está vivendo não é a vida que você sonhou e nem a vida que Deus sonhou para você. Então hoje, arrepende, toma uma atitude como o filho pródigo fez. Vou me levantar e vou ter com meu pai. Quando você toma essa atitude, Deus age na sua atitude, Deus age na sua vida. Como agiu na vida daquele jovem, desse jovem aqui da parábola, do filho pródigo. O Senhor agiu a vida dele. O Senhor fez uma aliança com ele, o Senhor trocou as suas vestes, o Senhor fez com que ele se sentisse amado. E é isso que Deus tem para mim, Sim. para nós que estamos aqui na mesa e para você, que você, de fato, sinta-se amado por ele. Né, meu pastor? É isso aí, um verso também que me chama a atenção é e caindo em si. Aqui eu acho que é o ápice, né? Porque uma vez que você tem a consciência que precisa de uma nova experiência, uma vida nova, um momento novo na tua vida, um tempo novo, que isso só Cristo pode te conceder, Verdade. te tirar do lamaçal, do charco de lodo e te colocar firme com seus pés numa rocha, como escreve o salmista. Resumindo tudo do que nós falamos até agora, eu acredito que essa questão do poder da consciência que o Espírito Santo traz e convence. Uma vez que nós, quando vamos falar, anunciar o evangelho para pessoas que nunca tiveram contato com essa obra vicária, né, com o trabalho, com tudo que Cristo realizou, com a obra de Cristo na terra, as pessoas ficam maravilhadas, os olhos se enchem de lágrimas, brilham e realmente recebem essa palavra como que realmente alguém me amou. Porque se nós formos na lógica, e eu sou um pouco quanto o Jonas aqui, ele estava falando sobre pensando, né? E eu fico também, minha mente frita também da mesma forma, porque fico pensando, cara, como que um Deus que é suficiente em si mesmo, ele não deve nada a ninguém, ele não deve satisfação a ninguém, sabe? Perfeito. Não tem ninguém acima dele, ele não tem falta de nada, um Deus que não precisa. Ele enviou o seu filho. E Filipenses vai explicar isso aí para mim, Capítulo 2 é fantástico. é lindo, que ele vai se despir da sua glória, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, assumindo morte, né, de cruz, assumindo uma posição de servo, para que pela obediência, né, da vontade do Pai, ele viesse trazer a nós, para que o nome dele fosse elevado sobre todo nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa, você vai lendo, você vai se enchendo dessa mensagem, você vai ganhando vida pela obra de Cristo. E assim, o que passou na mente de Deus, cara? O que passou na mente de Deus de um plano tão, uau, tão perfeito, tão sensacional, e trazer-nos a consciência de que nós precisávamos, de fato, de Cristo e dessa obra. Cara, isso é muito poderoso. Eu falo assim, porque eu vejo aqui, ó, no capítulo 15 mesmo, no verso 1, 2, eu acho que esse era o questionamento dos fariseus. Sim, Que eles murmuravam, este recebe, quem é esse? é lógico, né? Recebe pecador e come com eles. Só que, pra mim, isso é difícil de entender. Eu entendo os fariseus. Mas assim, ao mesmo tempo que é difícil de entender, é fácil de compreender. Em que aspecto? De que Deus é diferente de todos nós. Por que é fácil de entender? Porque a gente não merece. Porque é difícil isso. Porque olhar para pessoas como nós
E ver um Deus fazendo isso, cara, não faz sentido. Falar a verdade, cara, Márcio e Daniel, me desculpe, mas eu não daria a vida da Zoe por vocês. Certeza. Não daria. Sabendo ainda tudo que a Zoe ia sofrer na cruz, a Zoe é minha filha, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Sabendo que ela iria sofrer na cruz, eu não daria. Eu sendo muito sincero. Talvez daria a minha vida junto com vocês, Uhum. mas a vida da minha filha não. E aí você vê. E isso é tão real que Aham, os 12, né, Judas se matou, uhum. só João que foi até a cruz, o restante Sim. pulou fora. Não, pulou fora. E, cara, uma vez eu entrei nesse debate com Deus, pra dizer assim, eu fiquei. O que o Senhor viu em mim? Me mostra. Esse amor que nos constrange, né, João? Não, me mostra. Eu não tenho. Assim, isso é muito falado, mas a única forma de você caminhar com Deus hoje, pra mim, cristão, e entendendo mais do amor dele, é você não olhar pra você com seus olhos, mas com o olhar dele. Sim. Porque se for com Perfeito. seus olhos, é o olhar de fariseu. Perfeito. Pô, eu não mereço esse cara aí mentiu hoje, esse cara aí falhou hoje. Olhar de fariseu sempre é superior ao É próximo, né? superior, mas quando você olha com o Sempre olhar de apontando. Cristo, porque assim, a única coisa que eu olho vendo essa passagem, o que gera no meu coração é gratidão. Por quê? Porque ele decidiu dar a vida dele por mim. Ele decidiu buscar aquela ovelha que fugiu. É dele, parte dele. Então, assim, voltando à questão da paixão pelas almas, que é o assunto aqui, o valor de uma alma. Eu falo assim, tem uma frase minha no Instagram que eu comento sobre isso. Não tem como uma pessoa não amar outras entendendo o amor de Deus. Não tem como. Quando você entende o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado, o quanto você foi agraciado, o quanto você foi privilegiado, aí, cara, entra novamente a questão aqui de compartilhar isso. Eu preciso mais uma vez bater nesse ponto, porque assim, eu escrevi uma frase no meu livro que diz assim: tão triste quanto não ser um salvo é ser um salvo que retém a alegria da salvação. Muito forte. Tão triste quanto ser uma pessoa que não é salva Uhum. é você sendo salvo reter essa alegria. Sim. Então, por isso que hoje me considero, né? Deus fala muito ao meu coração nessa proposta que ele me deu, nesse chamado que é o evangelista, exatamente sobre isso, que é eu entendi o quanto eu fui agraciado. E aqui, irmão, exemplo, pastor Daniel, se você chegasse na sua casa agora e a sua esposa estivesse lá com o melhor carro, o carro que você mais quer comprar, dando exemplo, tá? Só para Sim. o pessoal entender. Carro de R$ 1 milhão lá, uma BMW, X6, não sei o que, não sei o que. Você iria ficar tão feliz que você iria talvez chamar os seus amigos para dar uma volta. Você ficaria tão feliz que você tiraria uma foto. Obrigado, Postava no Deus. Instagram, espalhava para todo Obrigado. mundo. Exato. Espalharia notícia. Porque você entendeu o quão importante aquilo é para você. Como marcou, né? E o quanto é especial para Especial. você ao ponto de você querer compartilhar. Sim. Aí a gente vem pro evangelho. Uau. Quando você entende Uau. que você recebeu a melhor coisa dessa terra, que você recebeu uma boa notícia, É impossível. é impossível você não compartilhar É ela. impossível. Não é possível você falar, irmão, vem cá. Eu tomei uma água que saciou a minha sede Yes. eternamente. Vem cá, tem um alimento, cara. Você não compra na padaria do Zé, que você não compra no Horto Mercado, que não é no Cocumambu. Essa mensagem, esse alimento saciou a minha sede. Tá aqui, ó, na palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida, você que tá acompanhando a gente aqui. Dostoiévski vai dizer uma célebre frase: que existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só existe algo, cara, que pode suprir. Perfeito. Eu não entreguei minha vida, até postei um corte hoje sobre isso. Eu não sirvo a Jesus Cristo porque eu quero ir pro céu. Eu não sirvo a Jesus Cristo porque eu quero mansões. É porque eu quero Ele. E Ele vai estar lá no céu.
Então, se eu tô lá, vai ter todas as outras coisas. Sim. Mas a partir do momento em que você entende que a sua fonte, de fato, sacia a sua sede. Sabe por quê, Daniel? Finalizando aqui para passar para vocês. O mundo, cara, tem muita coisa atrativa para oferecer pra gente. Eu não posso ser um hipócrita de falar bem assim, poxa, não vai pro mundo não, que o mundo não é bom. Aparentemente, cara, são coisas interessantes. Sim. Pro homem, sim, carnal, né? Um homem natural é o mundo É, ideal. é o mundo ideal. Você pode ficar com uma mulher todo dia, diferente. Sim. Você Pode pode beber, Existem fumar, muitas se opções. beber, molhar. acumular riquezas de forma desonesta, Sim. infringindo a lei. Esse tipo de política aí, que tem de pessoas que ficam ricas de forma imprópria. Mas no final, irmão, o que vai preencher o coração, o seu coração, Aleluias. é só uma coisa: é Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é algo que não há nada que se compara. Eu falo pra você, eu sou jovem, eu tenho oportunidades de viver nesse momento qualquer coisa que o mundo oferece, mas não preencheu o vazio no meu coração. Nada se compara, né, João? Nada, nada. Você estava falando aí e me veio a lembrança essa semana, depois de uma ministração, um casal me procurou de jovens para conversar e conversando com eles, ministrando, selando aquela palavra, né, que foi já ministrada durante o culto. E eu vi o brilho nos olhos daquele casal, vi o brilho nos olhos, principalmente dele. E mulher é muito mais sentimental, né? Mas quando você vê um homem, cara, com os olhos brilhando, né? Cheio d'água. É só o Espírito Santo, né? Sim. E eu entendi que o Espírito Santo já estava ali agindo, trabalhando. Eu falei, agora, eu vou lançar a rede, né? Que a gente Sim. tem que estar esperto, preparado, não é isso, Isso pastor? aí. Não pode perder uma Não pesca. pode, não pode. É. E aí, conversando com eles, houve uma situação, e acredito que acontece muito com você também, com todos nós que lançamos a rede, né? Um argumento que ele deu, que ele estava se preparando para que, de fato, ele aceitasse Jesus e começasse a caminhar com Cristo. E diante dessa situação, você que tem, né, essa experiência também, assim, tanto quanto o pastor Márcio, todos nós aqui, que você fala, né, para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estão com essa mentalidade. Sim. Eu estou me preparando, sabe? Hoje eu não me encontro pronto. Por quê, pastor? Porque hoje eu estou dentro de um vício, não consigo me libertar. Hoje eu estou com uma situação, vivendo de uma maneira que não condiz com a palavra. Então, para mim, há uma dificuldade, há uma barreira. Sim. Então, eu gostaria que Claro. você deixasse essa palavra direcionada a essas pessoas que sim. estão vivendo dessa forma. Acho que vai ser importante. É muito engraçado que eu escrevi algo essa semana sobre isso. Escrevi o seguinte: eu nunca deixei de pecar um dia, mas eu nunca deixei de buscá-lo um dia. Uau. Essa frase resume a minha vida. Eu me lembro quando eu comecei a fazer cultos na escola, com 17 anos, eu ainda estava vencendo o vício da pornografia. Teve um dia, cara, que foi um dia anterior, no outro dia de manhã eu iria pregar na escola, e eu caí na pornografia e na masturbação. E eu me lembro que eu passei a madrugada toda orando, pedindo: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu fui fraco, eu caí, mas eu não vou deixar de pregar amanhã. Eu não vou deixar. Eu sei que eu estou numa situação que não condiz, a gente tem que ter o preparo. Glória a Deus, eu entendo tudo isso, irmão. Mas às vezes a gente meio que pega esses pecados, né? Mas às vezes o cara mentiu no outro dia e ele prega como se não fosse nada. Que é o mesmo Entendeu? pecado, é o mesmo Pecado pecado. é É pecado. pecado, O pecado. cara mentiu. Consequência Eu diferente, falei: mas é Jesus, pecado. se eu tivesse mentido ontem, talvez eu iria pedir perdão até com menos remorso Exato. e iria pregar Como se do fosse mesmo algo jeito. natural. Então, assim, o que eu falo pra galera que tá acompanhando é o seguinte: eu nunca deixei de pecar um dia, mas eu nunca deixei de buscá-lo um dia. Muito bom. Então, assim, se Porque você Deus vem do mesmo jeito. vem do mesmo jeito, cara, assim, não tô dando uma margem pra você pecar. Sim. Importante Não é falar isso, sabe? Eu não sou aquele tipo do cara que fala bem assim: o pecado que você vai cometer amanhã, Deus já te perdoou. Não é sobre isso. Nossa vida tem que ser uma vida reta, justa e santa. Isso. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai errar. Talvez o meu pecado naquele dia, como eu disse, foi a pornografia e a masturbação, mas no outro dia, às vezes um irmão mentiu horas antes e nem se ligou e
Enfim, e a palavra fala em Apocalipse que os mentirosos ficarão fora do reino do céu. Comeu demais, a gula, A gula. tantas outras Então, coisas. assim, novamente volta para a identidade. Yes. O filho pródigo poderia ter outro final. Poderia ter outro final. Ele poderia ser o cara que viveu naquela miséria, mas ele entendeu quem ele era e ele conseguiu, cara, mudar a história dele. Hoje, como eu falo, eu tenho 24 anos, tenho tentações como todos nós, homens, héteros, todos nós. Dificuldades eu tenho. E às vezes eu gosto de expor as minhas fraquezas. Tem um livro muito, muito bom que se chama O Poder da Vulnerabilidade, que fala muito sobre isso. Às vezes a gente precisa ser vulnerável, mostrar, irmão, eu sou carne igual você. Isso aí. Eu tenho dificuldade. Esse dia eu tava conversando com o cara, ele tem desejos homoafetivos. Falei, irmão, eu também tenho problema com isso aí. Falei, não, você também é homoafetivo? Não, eu sou hétero. Todo dia. Às vezes, todo dia não, às vezes me dá vontade de ficar com uma mulher que não é minha. Mas entre a ação de eu pensar e de eu fazer, eu escolho Cristo. Então, às vezes você tem um problema homoafetivo. Eu tenho um problema hétero. Por outra mulher que não é minha. Mas eu não deixo de buscá-la. E eu não dou voz a isso. É isso. Então, assim, a tentação... Irmão, o Cláudio Duarte fala isso com muita nobreza. Demônio aceita Jesus, mas hormônio não. Hormônio não. Então, você vai ter que lutar com algumas coisas o resto da sua vida. Desculpa te dizer. Espinho na carne, né? Exato. Pedir por 3 vezes ao Senhor, ele diz, minha graça te basta. Mas, é o que eu disse, eu nunca deixei de pecar, mas também nunca deixei de buscar enquanto eu entendi isso, sabe? Mas, Não, isso é extremamente importante, porque vai nortear a nossa caminhada, né? Na sua fala passada, eu lembrei aqui de um salmo que eu acho espetacular, Salmo 49, verso 6 em diante, ele fala bem assim: aquele que confia na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Olha que lindo agora o verso 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por mais que o cara tem fazenda, tem riqueza, Esse é o texto. não pode pagar a alma. Mas olha só, nosso Senhor pagou o preço na cruz. Glória a Deus. é sobre isso, cara. Então, quando nós entendemos que tudo que está lá fora não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está agora conosco. É quem faz. E era isso que Jesus estava tentando mostrar para aqueles pecadores que ali estavam. Olha, eu sou santo. Eu estou me humilhando aqui por amor a vocês. E faço isso por grato, por bom grato. Ninguém me escolheu para estar aqui. Eu vim porque eu quis. Eu poderia ter falado não, poderia ter colocado um anjo, poderia, mas eu faço isso de bom grato. E quando Jesus ele traz, né, a sua vida agora, é a sua vida, Sim. né, para oferecer para aquelas pessoas, Jesus está falando assim: eu quero que vocês tenham uma vida plena aqui na Terra, porque é um erro nosso achar que a plenitude é só na eternidade. Sim. Olha só, para você que está em casa entender. Nós temos o Espírito Santo aqui, Sim. que vive conosco. Você começou falando da grande Sim. comissão. Penhor, né, da Jesus nossa fala fé. assim: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Isso daqui é espetacular. Talvez você está passando por uma luta, por uma provação, por uma adversidade, e Deus está falando com você Você nessa sentindo só, noite. né? Eu estou convosco todos os dias, mas eu estou com enfermidade, mas eu estou convosco. Mas eu estou passando por um momento difícil na finança, mas eu estou convosco. Ah, eu estou chorando, mas eu estou convosco. Às vezes, as lutas, as adversidades faz com que a gente não enxergue a Cristo. Sim. Lembra quando Jesus está vindo por cima do mar? Os discípulos andavam com Jesus. Mas eles estão tão atormentados que eles não conseguem perceber que é o Senhor que está andando. E eles começam a falar: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Até Jesus fala: calma, sou eu.
Então, nessa noite, Deus está falando com você, ou nesse momento que você está assistindo, ei, as adversidades estão batendo, mas eu estou convosco Amém. todos os dias. Isso daqui, irmãos, acalma a nossa alma no momento mais difícil. E não importa você ver, voltando lá para o texto, é os pecadores, mas Jesus está ali. Então, o Senhor não está com você porque você é muito santo. Ele está com você porque ele fez uma promessa que estaria com você. Então, se você errar, se você falhar, não se afaste dele, não, como fez Adão. Pecou, se escondeu? Não, pelo contrário. É um momento da sua caminhada com ele que ele vai te amar mais ao ponto dele te levar. É o que aconteceu com Enoque. Isso é bom. Então, assim, nós já estamos caminhando para o fim, mas é importante que a gente, e principalmente você que está aí do outro lado, aqui no nosso papo, entenda que quando nós olhamos para as pessoas com o olhar de Jesus, o nosso olhar vai ser para alcançar vidas. Sim. E tem que ser isso. Isso tem que queimar no nosso coração. Ô, Jonatas, eu fico inconformado, você sabe disso, que a gente sempre fala isso aqui, né? Tantas pessoas que têm bens, né? Sim. E mais do que bens de finança, tem uma vida, né? Acha assim, mas ninguém me dá oportunidade. Você tá vivo. Se você tá vivo, tem oportunidade de Deus para sua vida, porque se a gente for parar para pensar, quantas pessoas, pastor Daniel, que é muito mais inteligente que a gente, tem muito mais recurso que a gente, Muito mais capaz. né? Mas estão lá no hospital, entubado, não pode fazer nada, ou já até morreram. Mas enquanto você tá vivo, significa que Deus está te dando oportunidade, tem proposta e tem projeto de Deus na sua vida. Amém. Tem propósito de Deus para sua vida. Então nós precisamos olhar e falar bem assim: eu preciso cumprir o meu propósito. E o propósito da igreja é só um: ganhar almas. Se Sim. você é a igreja do Senhor, A grande você precisa comissão. voltar os olhos e falar bem assim: o que eu estou fazendo? Porque Lucas 13 vai falar a parábola da figueira, né, no meio da vinha. E é muito interessante porque o Senhor que plantou, o dono da vinha que plantou aquela figueira ali. E interessante que passa um tempo, ele vem buscar o fruto. E significa o quê? Que nós vamos ser cobrados em um determinado momento pelos frutos. E a pergunta é: será que estamos apresentando esse fruto a Deus? Então, quando a gente olha, né, a história do filho pródigo, né, nós vamos ver o próprio Senhor preocupado em cumprir o seu propósito. E ele está falando ali para aquelas duas classes de pecadores: o que estava dentro e os que estavam fora. Mas a sua palavra era: eu preciso salvar os dois. Então você que está aí, de repente está ouvindo essa palavra, está dentro do templo, mas está fraco, né? Aponta tudo, é isso, é aquilo, tá assim, tá errado, mas não tá olhando para sua vida. Faz uma análise da sua vida, não julga quem tá lá fora, pelo contrário. Vamos fazer um esforço para trazer essas pessoas de perto, porque o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, que nós possamos olhar, né, para esse pecador com o mesmo olhar de Jesus, Sim. sem condenar. Para a gente já caminhar para o final, pastor Daniel, o que você fala para a pessoa que está lá fora, que está precisando de uma palavra para se colocar de pé? Dá uma palavra para essa pessoa e logo em seguida, meu evangelista, né, Jonatas Silva, também dê uma palavra para a pessoa, porque logo após a palavra do Jonatas, nós vamos fazer nossa oração, né, sempre orando para a família, para a finança e para a saúde. E aí a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje. Eu costumo dizer que Deus ele não tem problema com o pecado. Nós que nos afastamos quando pecamos. E não importa qual é a sua condição, não importa qual estado você se encontra hoje, se dentro, se fora, se presente ou se afastado, há sempre um recomeço de Deus para sua vida, sempre uma porta aberta, um pai que te espera com os braços abertos. Perceba que quando a dracma se perde, é necessário que acende a candeia, a luz. Ela só encontra porque ela acendeu a luz. Tem muita gente que está perdido dentro, mas é a luz que vai fazê-la encontrar. Então, nós queremos lançar luz a este momento sobre você, para que você tenha consciência.
para que você alcance a graça, o favor de Deus, a misericórdia. E eu convido agora você, neste exato momento, se você quer reconciliar-se com o Senhor, se você quer, talvez nunca teve esse contato com o evangelho que você está tendo neste momento, foi enviado por um amigo esse vídeo, foi compartilhado por alguém, ou você rodando aí pela internet, você achou esse vídeo de alguma maneira e você está nos ouvindo, eu quero trazer essa mensagem. Este é o dia, este é a hora que o Senhor está marcando para marcar de fato a sua vida. Então, reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador e você alcançará da parte do Senhor a salvação, a vida eterna, e toda a sua casa será abençoada, eu tenho certeza. Você que está afastado, esse é o momento, essa é a hora. Não perca essa oportunidade. Escreve aí no comentário abaixo. Eu quero voltar, eu estou me reconciliando, eu quero fazer uma nova aliança. Nós pegaremos o teu nome, oraremos por você, e eu tenho certeza que vai ser um tempo novo, porque para Deus sempre há um recomeço. Não é isso, evangelista? Exato. Nós só se distanciamos porque nós temos dificuldade com algumas ocasiões. Eu queria finalizar aqui trazendo o texto de 2 Crônicas 20. Ali retrata algo para mim fundamental para nossa luta, vamos dizer assim, ser vencida. E a nossa dificuldade ser, enfim, encerrada. 2 Crônicas capítulo 20, a palavra vai dizer que Josafá, ele tem a maior guerra da sua história. 3 povos se levantam contra ele, contra o reino de Judá e Jerusalém. E a palavra fala, cara, que ele teve medo. E depois disso, ele correu. Mas nesse ponto é interessante que ele teve medo, mas ele não correu. Ele poderia reunir todo o povo e falar, vamos vazar fora, que o trem deu ruim pra gente. Mas a palavra fala que ele correu para os pés do Senhor. Pregoou jejum e oração em todo o Judá. E o Senhor respondeu a ele. Glória a Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Seja qual for a sua dificuldade, eu falei aqui pra você, rasguei o meu coração e disse pra vocês que eu nunca deixei de pecar um dia, mas eu nunca deixei de buscá-lo um dia. Então, pra você que tá passando dificuldade, seja algum vício na sua área sexual, algum vício que você tenha, que você acha que Jesus não pode ir até você, que você é muito sujo, deixa eu te falar, hoje é o dia de você correr até ele. Porque quando você vai aos pés dele, você vai encontrar um refrigério para sua alma, você vai encontrar de fato alguém que com uma gota do seu sangue pode limpar todo o pecado dessa terra. Então, acredite nisso. Consciência, você é filho através de Cristo Jesus que nos adotou. Romanos 8, acredite nisso. Amém? Amém? Então, querido, nós vamos agora entrar no nosso momento de oração. Eu quero convidar você, pega um copo d'água, né, para que nós possamos orar. Consagre aí a sua água, a roupa do seu marido, dos seus filhos, enfim. Coloque aí e vamos orar. É muito necessário. Nós temos recebido testemunhos de milagre, de pessoas sendo curadas, transformadas. Então, é muito importante que nesse momento de oração, você que está aí na sua casa, né, ore conosco, interceda pela sua família, interceda pela sua saúde, pela finança. Coloque a sua fé em prática, porque Deus vai agir na sua vida. Pastor Daniel. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o seu santo nome, agradecemos e honramos pela tua presença que está ao encontro desta casa, deste familiar, dessa pessoa, Pai, que está representando toda a sua família, seja de perto ou de longe, do menor ao maior, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde deste homem, desta mulher, dessa criança, desse idoso. Meu Pai, não importa qual seja a faixa etária da idade, a classe social, nós te pedimos em nome de Jesus que a tua presença, o poder do teu nome, Jesus, alcance agora esta vida com cura, com restauração na saúde, do alto da cabeça à planta dos pés, nós profetizamos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, saúde, restabiliza, Senhor, ó Pai querido, todas os globos vermelhos, toca, Senhor, nos nervos, toca no sangue, Pai. Se preciso for, mude, limpe, Pai. Toque nos órgãos vitais. Senhor, limpe, Senhor.
traga vida, traga saúde, traga vigor, traga força, Senhor, a este homem, esta mulher, esta criança. Meu Deus, no nome poderoso de Jesus, talvez essa pessoa que está ouvindo esta oração está clamando por alguém em outro país, está clamando por alguém que está no leito de enfermidade, talvez que está clamando por um parente, por um amigo. Senhor, essa mesma oração alcance essa vida. No nome de Jesus nós oramos. Que essa mesma oração cure, Senhor, essa pessoa no leito de hospital. Cure, Senhor Jesus, essa pessoa que está em estado terminal. Se assim for a tua vontade, Pai, nós pedimos no nome poderoso de Jesus a tua intervenção, porque cremos que o poder de Deus opera, Senhor, porque teu querer efetuar. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar também, Deus, pelas famílias que estão aqui, que estão nos acompanhando. Jesus, nós queremos levantar um altar, ó Deus, de adoração ao Senhor. E agradecer, Jesus, pelo socorro que o Senhor tem dado às famílias, por aquele que o Senhor tem levantado, Jesus, para manter essas famílias. Quero orar também, Deus, por aquelas pessoas que têm levantado essa ideologia do demônio, Pai, para destruir os lares, destruir as famílias. Jesus, que eu sinto de orar por isso, Pai. Esse homem não vai se separar. Essa mulher, Jesus, não vai deixar o seu marido. Em nome de Jesus, nós oramos por lares restaurados. Concordamos. Nós oramos aqui, Jesus, e declaramos que dessa família sairá aqueles que irão profetizar sobre essas nações. Nós oramos, Jesus, e declaramos que esses lares são do Senhor. E aqueles que são do Senhor, o demônio, a enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti não pode tocar, ó Deus. Em nome de Jesus. Então nós declaramos lares restaurados, lares, ó Deus, cheios da tua presença, famílias, Jesus, que serão nesse momento restabelecidas, renovadas, Jesus, para uma nova estação, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, pela finança, Senhor, deste homem, desta mulher, desse casal. Meu Deus, nós vivemos, Senhor, tempos difíceis em todo o mundo, Senhor, por conta de guerras. Senhor, a economia não anda bem. E por conta disso, Senhor, muitas famílias estão desesperadas. Homens, ó Deus, chefes de família, que não estão conseguindo trazer o sustento para sua casa, tem cortado, Senhor, na escola do filho, tem cortado, Senhor, na educação dos seus filhos, tem cortado, Senhor, no seu próprio bem, vendendo uma casa, vendendo um carro, vendendo moto. Senhor Jesus, olha agora, Senhor, este homem e abre a porta do emprego para aquele que está desempregado, que aquele, Senhor, que não tem como levar o recurso para sua casa, abre, Senhor, a janela do Em nome céu. de Jesus. Meu Pai, quando eu olho, Senhor, o texto, aleluia, de Malaquias, que fala sobre janela do céu, fala, Senhor, na minha visão, aleluia, sobre uma visão, porque a janela é um lugar que a gente olha, Senhor, e que esse homem possa olhar agora e ter uma visão do que pode mudar a sua vida, do que pode mudar a sua história. E é por isso, Senhor, neste momento, dê uma visão a este homem do que ele pode fazer para mudar essa situação financeira. Esteja com esse homem, com essa mulher, que possam passar por este momento, Senhor, de tanta dificuldade, mas sabendo que o Senhor é um Deus que provê. Provê, Senhor, na vida deste homem, dessa mulher, não deixa faltar nada. Que esse momento difícil venha ser um momento, Senhor, que ele possa reconhecer a provisão do Senhor para sua casa. Então, Senhor, abre a porta agora para esse homem, para essa mulher, que possam reconhecer, aleluia, a mão do Senhor interferindo, aleluia, lá no local de trabalho, possa ver a mão do Senhor, aleluia, interferindo nesse momento de crise. Pai, dê saúde, aleluia, espiritual para essa pessoa não ser abatido, porque muitas das vezes, Senhor, as pessoas se abatem com um momento de dificuldade de finança e se afasta da tua presença. Oh, meu Deus, mostra para esse homem, para esta mulher, que eles têm tudo
porque eles têm a tua presença, eles têm tudo, porque tem um Deus que provê nas horas mais adversas. Por isso, meu Pai, nós oramos para que o Senhor possa, aleluia, prover mais uma vez na vida desse homem, na família desse homem, na finança. Talvez, Senhor, estamos orando por um empresário que está desesperado, porque a sua empresa, Senhor, ele olha e não tem mais jeito, mas o Senhor vai dar uma ideia, o Senhor vai prover. Nós profetizamos, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um episódio, né? Eu te peço, compartilhe, porque é muito importante você compartilhar. Eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas através das orações, através dessa palavra. Então, não pare de compartilhar e lembre-se, o nosso encontro todas as terças-feiras, às 19 horas. Amém? Amém. Pastor Daniel, Jonatas, Deus abençoe. Jonatas, Obrigado, hein? Tamo Uma honra. junto. Prazer. Obrigado. Participar. Nos acompanha aí, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.